Fala gurizada, Luiz HQ, estou aqui com mais um vídeo focado no meu desafio de 365 HQs, né? Conforme eu comentei no último vídeo, eu propus aí um desafio para o ano de 2023 em ler uma HQ diariamente ao longo do ano, então por isso 365 HQs, e eu estou registrando esse desafio lá no perfil do canal, no Instagram, né? Então é Porto HQ Oficial, né? Então para quem não está acompanhando, convido a seguir o perfil lá para acompanhar o desafio diariamente. Então diariamente eu registro a minha leitura e faço um breve comentário sobre a leitura, e aqui no canal do YouTube eu decidi fazer um resumo mês a mês. A gente já está na metade de março, mas ainda dá tempo. Eu vou fazer o resumo agora de fevereiro, né, com as minhas leituras. Foi um mês curto, logicamente, né, com 28 dias, então fiz 28 leituras. E eu acabei focando em leituras menores, mais curtas, assim, com menos páginas ao longo do mês, por uma questão de tempo mesmo. Mas agora em março eu já estou retomando aí a leitura de arcos mais longos. Mas enfim, vamos para as HQs aí do mês. Eu decidi organizar da seguinte maneira. Dessa vez eu simplesmente organizei por títulos, né? Porque eu li muitas sequências, edições sequenciais. Então reuni por títulos, não exatamente pelas melhores HQs lidas ao longo do mês. Na realidade está meio que em sequência das melhores, mas enfim, só um comentário, reuni todas as séries e, enfim, deixei a última edição como a melhor, assim, digamos. Mas vamos lá, vamos para as leituras de fevereiro. Eu li aqui várias edições da revista Universo Marvel, né? Então eu li da edição 26 à edição 34, né? Então é uma revista antiga, lá de 2007 ou 2008, né? Quando estava acontecendo justamente o mega evento aí, Guerra Civil. O que me motivou a voltar a ler Universo Marvel, na realidade, foi as histórias do Motoqueiro Fantasma, que eu não tinha lido na época. Então eu acabei resgatando justamente para poder ler essas edições. Então eu basicamente ignorei as histórias que tinham relação com Guerra Civil e li principalmente Motoqueiro Fantasma, que é o que está presente nas edições aqui. E também acabei relendo a saga Planeta Hulk, que também estava acontecendo na época e foi publicada aqui no Universo Marvel. Então aproveitei e reli, porque enfim, é uma história que eu gosto, que eu achei interessante reler. Então, basicamente, a leitura de Universo Marvel foi dividida entre uma leitura inédita, que é no caso o Motoqueiro Fantasma, e uma releitura, que no caso é o Planeta Hulk. Eu li também, aproveitei para também reler Thunderbolts, que foi a nova fase, começou nessa edição aqui, né? Então, a partir daqui eu comecei a ler 3 histórias de Universo Marvel. Mas o principal é justamente Motoqueiro Fantasma, tá? Porque é a história que eu não li na época e que eu quis reler, quis ler, né, resgatar da edição. Tô gostando bastante, principalmente do artista, que é o Javier Saltares, eu acho que é isso. Gosto bastante da arte dele, deixa eu ver se tem uma arte interessante aqui. E a história, né, que está sendo desenvolvida aqui em Motoqueiro Fantasma é bem interessante, né? Basicamente o Motoqueiro Fantasma retorna para a Terra, porém ele traz Lúcifer junto, né? E de uma forma bem interessante, como o Lúcifer ele se fragmentou em várias almas, né? E encarnou em várias pessoas. Então o grande objetivo do Motoqueiro Fantasma é justamente expurgar esses vários Lúcifers que tem que encarnaram no planeta Terra, né? Então ele está caçando, na realidade, o Lúcifer. E é bem interessante a história. Ela não é super complexa, mas e até acho que ela está se tornando um pouco repetitiva, né? Porque já se passou várias edições e ele ainda está na mesma caçada, né? Mas de qualquer forma é uma leitura que eu estou gostando. Digamos que foi a leitura ok do mês, assim, e bem interessante. Está sendo bem interessante acompanhar, né? E além de Planeta Hulk, que é uma boa história, bem ou mal, né? Eu aproveitei para reler aqui uma edição um dos poucos mangás que eu tenho na coleção, que é Dragon Ball Z, a edição 1, justamente quando inicia a fase Z
né, de Dragon Ball, né. Na época eu comprei, fiquei empolgado, porque eu só conhecia pelo anime, né, logicamente. Aí eu comprei, porém eu não continuei, então só tem a edição 1 de fato. Mas é muito boa essa edição, gostei muito de reler ela, né, porque enfim, é aqui que aparece o conceito dos Saiyajins, aparece o Raditz pela primeira vez, aparece o próprio Gohan pela primeira vez, né, então é muito, muito interessante reler isso. Pena que eu não tenho o restante da coleção, o restante das edições para continuar lendo, né? Mas enfim, foi uma boa leitura no mês. Outra boa leitura que eu fiz, também inédita, foi Cavaleiro da Lua. Eu li esse volume escrito pelo Bendis e com a arte do Alex Maleev, que eu gosto muito da arte dele, né? Uma arte bem realista, bem escura, né? um pouco suja, digamos assim, né? Então eu gosto bastante da arte do Alex Maleev e do roteiro do próprio Bendis, né? É uma história bem ok, mas bem interessante, porque brinca um pouquinho, né? Justamente com as várias personalidades do Cavaleiro da Lua. Acabei lendo também Cavaleiro da Lua 4, né? É um salto. Eu acho que não é exatamente uma continuação, assim. O primeiro volume dessa série não é esse aqui, é um outro volume. Então, mas enfim, aqui na edição 4 aqui de Cavaleiro da Lua, ela é escrita pelo Jeff Lemire e é uma nova, é como se fosse uma nova fase aqui, iniciando justamente no volume 4. Eu dei sorte, assim, são edições perdidas na minha coleção que eu acabei lendo. Gostei dos dois volumes, mas eu gostei principalmente do volume do Bendis, né, o Recomeço. Gostei bastante da história, né, do plot da história. Infelizmente eu não tenho o volume 2, então não sei como a história vai terminar, mas de qualquer forma achei bem interessante. Outra releitura que eu fiz no mês foi Spawn 28 e Spawn 29. Conforme eu comentei, eu fiz leituras curtas ao longo do mês, né, por uma questão de tempo mesmo. E acabei aproveitando para reler algumas edições de Spawn. Então escolhi essas duas, porque são duas edições que eu gosto muito. São duas edições que me marcaram bastante quando eu li pela primeira vez. São histórias um pouco mais adultas e afastadas digamos, da narrativa principal de Spawn. E, inclusive, as melhores histórias de Spawn, justamente, elas são aquelas que são contidas, assim, com digamos, contos... com pessoas normais, assim, e eu gostei muito dessas edições da primeira vez que eu li. Elas não são extremamente complexas ou excelentes, mas são histórias interessantes, assim, né? Porque colocam o personagem justamente numa situação atípica, né? Envolvendo, primeiramente, racismo, né? Na edição 29, e violência doméstica, né? Na edição 28, né? Então são assuntos pesados, né, enfim, que não chegam a ser muito aprofundados, mas que são bem representados nessas edições e que me marcaram, assim, como leitor na primeira vez que eu li, né, foi bem no início da minha vida de leitor, e são edições que eu gosto bastante, eu gosto muito do personagem, acabei decidindo reler essas duas edições. Seguindo aqui, eu li mais algumas edições de Thor, né, do Jason Aaron. Então eu li da edição 5 à edição 10, dentro de fevereiro, né? Então apenas para mostrar as capas aqui. Edição 5. A edição 6. Onde temos aqui a fase da poderosa Thor. E também a estreia aqui do Odysseus, o Thor indigno, né? Digamos assim. Que eu gostei bastante, né? Então na edição 7 tem a estreia de Odysseus. Edição 8, e tu vê que ele domina depois as capas, né, das edições, justamente essa fase do Thor indigno, né? Edição 9 e a edição 10. Eu gosto, basicamente aqui, né, nessas edições tem duas histórias, a da poderosa Thor, que deveria ser o carro-chefe da revista, né, e o Thor Odysseus, né, o Thor Odysseus, Thor indigno no caso, né. E particularmente eu tô gostando mais do Thor indigno, mas a série está se caminhando por fim, tem mais 4 edições, daí encerra a série mensal, né? Depois tem mais 2 volumes focados na poderosa Thor,
que eu infelizmente não tenho, então não vou saber exatamente como a história termina. Mas de qualquer forma eu tô gostando bastante. Tô gostando bastante do desenvolvimento da história, tanto da história da poderosa Thor, quanto do Thor Odinson, principalmente do Thor Odinson. O que me tá me motivando a seguir a leitura é justamente o Thor Odinson. Enfim, tô curioso para ver como a série vai se encerrar, assim, mas é uma ótima leitura que eu tô fazendo dentro do desafio, né? Outra leitura extremamente interessante que eu resgatei da coleção aqui no caso é Superman, Grandes Astros Superman, escrita pelo Grant Morrison e com um desenho excelente do Frank Catalo, que eu acho incrível a arte dele. Então li o volume 1, o volume 2 e o volume 3, né? Basicamente foram releituras, porque na época que foi lançado de forma individual, né? Eu comprei e eu li os primeiros volumes, porém eu não segui comprando, né? São 12 volumes, né? 12 edições, e eu acabei não comprando as restantes. Então depois de um tempo, anos depois eu comprei, completei e não terminei a leitura. Então decidi incluir no desafio, justamente para poder ler a série toda. Ela foi lançada recentemente, de forma encadernada pela Panini, né? Então, aquela edição, né, padrão, digamos, de luxo, né, com capa dura e tudo. Não sei se tem algum extra, mas enfim. Foi lançado, é considerado um clássico, é ótima essa leitura. Eu não sou um grande fã da DC, né, não domino muito bem o universo da DC, mas essa história é excelente, porque o Morrison consegue referenciar várias fases do personagem e o plot da história é muito bem feito, assim, muito interessante, e com certeza eu estou muito empolgado para ver como a história termina, assim. Tô gostando muito dela, apesar de não dominar muito o universo DC e o próprio Superman. Tô gostando muito da leitura, né? Conforme eu deixo bem claro aí nas minhas leituras, eu gosto mais da Marvel, né? Mas inclusive a minha coleção tem mais edições da Marvel, mas eu gosto também da DC, eu gosto de ler outras histórias, né? Eu não me prendo só nos heróis da Marvel, né? Tanto que na próxima leitura aqui é The Walking Dead. Logicamente eu segui lendo aqui The Walking Dead, então li mais 4 volumes de The Walking Dead, o volume 26, 27, 28 e 29. Vamos dar uma passadinha rápida nas capas aqui. 26, 27, 28 e 29. Bom, e sem palavras para dizer o quanto eu gosto de The Walking Dead. Eu acho que o Kirkman tem um poder narrativo muito forte, assim. Adorei essa fase aqui. Basicamente, ela conclui, né, desenvolve e conclui a saga dos Sussurradores, e que se iniciou em alguns volumes anteriores. E, cara, é incrível a forma como se dá o confronto com o grupo do Rick com os Sussurradores. E, cara, é muito tenso. Logicamente, tem muitas perdas, né, de ambos os lados. Logicamente que o Rick acaba vencendo. Eu, particularmente, não gostei muito do final, da conclusão desse arco, assim, quando eles finalmente derrotam o líder dos Sussurradores. Eu achei um pouco fraco, assim. Mas, de qualquer forma, é uma excelente saga, assim, quase tão boa quanto a saga anterior, né, com o arco anterior dos Salvadores. A Guerra com os Sussurradores também é excelente. Eu acho que aqui, com certeza, o melhor volume é o volume... Eu me esqueci, 27, que é a Guerra dos Sussurradores, que é quando a guerra finalmente explode, eles têm o confronto. E Fadados à Destruição também é o próximo volume, 27, né, também é excelente, né, que tem a perda de uma personagem extremamente importante na série, né, principalmente importante pro próprio Rick, né, e, cara, muito boa. Eu só não gostei muito da conclusão, e daí, logicamente, no próximo volume se iniciou uma nova saga, né, que eu admito que pra mim tá sendo um pouquinho fraquinha, mas a série já tá se encaminhando pro final, né. A série original foi publicada em quase 200 edições, se não me engano,
198 edições. E isso resultou em 32 volumes. Então, se a gente está no volume 29, então tem mais 3 volumes aí. Dentro de março eu pretendo já concluir a leitura de The Walking Dead. Cara, excelente. Com certeza é uma das minhas séries prediletas e gostei muito de ler essa saga dos Sussurradores. Com certeza é uma das melhores sagas do próprio The Walking Dead. E, por fim, deixei por último aqui porque eu considerei que é a minha melhor leitura do mês de fevereiro, assim como em janeiro, logicamente, Druna, no seu volume 2. Druna, que, cara, é incrível, é uma leitura incrível, não só pela sua narrativa, mas principalmente pela sua arte. Pelo menos para mim, a arte do CPL Cara, eu não consigo pensar em outro artista que tem uma arte tão marcante quanto a do CPL, né? Eu gosto de artes realistas, né? Que me remetem à realidade, né? Pelo menos é um gosto pessoal meu. Então, quanto mais próximo... Claro, aquela arte muito realista também eu acho que não contribui, mas tem um forte senso de realismo aqui no CPL. Lógico, é uma ficção científica, um cenário distópico, apocalíptico, que, lógico, que tem muita coisa que não existe, né? As criaturas, os mutantes, né? Os próprios robôs que aparecem, claro, isso não existe, né? Então, mas passa a sensação de realismo. E, cara, incrível, Duna é incrível, não tem palavras para dizer, é uma excelente história, né? É uma história erótica, é uma história adulta. Esse segundo volume, de certa forma, me incomodou bastante, porque aqui o CPL, ele está um pouco mais ousado e um pouco mais livre do que no primeiro volume, né? No primeiro volume tinha muita nudez, muito erotismo, né? Mas ele não era tão explícito. E aqui no segundo volume ele tem algumas situações que ele é bem explícita, não só na questão do sexo, mas também na questão da violência, assim, né? Então é bem mais visual, é bem mais gore. E, cara, de certa forma isso me incomodou, né? Não pelo gore, né? Não pela violência, mas pela violência, né? Que tem em alguns momentos violência sexual, assim, que me deixou desconfortável, né? Mas isso não diminui a grandiosidade de Druna nesse segundo volume. É excelente. A história é excelente, continua uma narrativa muito forte, né, muito marcante, com muitos elementos de ficção científica. Ele discute vários temas. Mas também eu tenho uma segunda, digamos, crítica, assim, uma segunda ponto que me incomodou, além da questão da violência, que eu achei que em alguns pontos ele ultrapassou a linha do aceitável, digamos assim. Enfim, não quero soar negativo, criticando, porque eu gostei muito do volume. Mas também eu achei que ele, em alguns pontos, espero que não me interpretem de forma incorreta, mas alguns pontos eu acho que ele é um pouco repetitivo, né? Em alguns plots, assim. A Druna sempre aparece em um local desolado, sozinha. Daí ela encontra um outro grupo que é extremamente violento, né? E usa o sexo como violência, como forma de dominação. Então esses são temas que acabam se repetindo ao longo do volume, nas várias histórias do volume. E isso, de certa forma, me incomodou, assim, tipo, de novo isso, de novo essa situação. Ele resgata alguns personagens de forma também que eu acho um pouco repetitiva. É um personagem importante para a história, para a própria Druna, mas eu acho que, cara, de novo ele, de novo, enfim, nesse aspecto eu acho que é um pouco repetitivo, mas não diminui de forma alguma a grandiosidade da história que ele constrói ao longo do volume, né? São 4 histórias nesse volume, e principalmente a última, que daí ele quebra um pouco esse ritmo, assim, né? Daí ele subverte um pouco a expectativa, né? Porque já estava esperando de novo esses mesmos elementos, né? Na última história. Porém, ele subverte e apresenta uma nova narrativa ali em torno da personagem, que eu achei bem interessante, que me deixou bastante curioso pro terceiro volume, né? Então, digamos que a última história meio que
me reacendeu no interesse na personagem, assim. E, cara, incrível. Pra mim, a arte do Serperi é fenomenal, assim. E o que me deixa mais empolgado com a série é justamente a arte, né? Além, logicamente, da narrativa, né? De todo esse universo distópico que ele criou, assim. Então, com certeza eu vou ler o terceiro volume agora, espero que em março, né? Se der tempo, porque, enfim, eu acho que o terceiro volume é menor, então vai ser mais fácil a leitura em termos de tempo, né? Então é isso aí, gurizada. Essa foi a minha pilha de leitura de fevereiro dentro do desafio. Novamente, eu convido a vocês a me seguir lá no Instagram, Porto HQ Oficial, para acompanhar o desafio, né? E acompanhar as minhas leituras diárias dentro do mês. E espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!